Posso te apresentar? Pode ser? Pode me apresentar. Eu vou me apresentar também durante a apresentação, mas pode me apresentar. Não tem problema. Não, você quer se apresentar? Não, pode falar. Pode falar o de praxe aí. O Gustavo Aires Thiago é bacharel em Ciências Sociais pela USP e graduando em Big Data. Meu Deus, Gustavo. Isso. Na FATEC São Paulo. É assistente de dados na plataforma Base dos Dados e consultor de Power BI, é Power isso? BI. BI na Q2. Isso mesmo. Realizou pesquisas na área de antropologia da religião e trabalhou como analista de dados em projetos de direitos humanos com os povos Guarani e Kaiowá. Caiová. Mas Kaiowá. pode falar Caiová também. Caiová. Seja muito bem-vindo. Estou feliz de estar aqui também. Eu não sei quanto tempo eu vou conseguir ficar, tá? Mas vou ficando por aqui. Você é do terceiro também, Ângela? Não. Eu sou psicóloga da Ah, escola. você é psicólogo. Obrigada. Tem essa cara de 16 anos? Obrigada. Tô brincando, é um elogio, tá bom? Então tá bom, eu vou começar a apresentar aqui. Vamos lá. Então tá, pessoal, vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória, tentando mostrar o quão aberto é uma escolha profissional e uma escolha, enfim, uma escolha da universidade, do curso, porque muitas vezes no terceiro ano, pelo menos era assim que eu pensava, que eu ia escolher aquilo e aquilo ia ficar comigo para sempre, assim, eu ia escolher ciências sociais ou ia escolher economia e aquilo ia me guiar durante boa parte da minha vida. Mas aí, com o tempo, com as minhas experiências, eu fui vendo que os caminhos são abertos, você que faz a sua graduação, você que faz a sua escolha profissional, não é o curso que te faz, nem é a universidade que te faz. No entanto, é bom ter em mente também que a decisão de mudar para uma outra cidade, a decisão de ir para determinada universidade e não outra, também pode te abrir determinadas portas mesmo, te abrir caminhos. E eu acho que a abertura de caminhos é o que enfim, é o que me motiva também e é o que deveria motivar a escolha de vocês também. É sempre escolher coisas que te abram portas, é sempre escolher coisas que abram perspectivas na sua cabeça, enfim, na sua vida. Então é um pouco disso que eu vou contar também, a partir da minha trajetória, enfim, falar de alguns trabalhos que eu fiz e também vou mostrar um pouco do que é essa humanidades digitais, né? Então eu estudei no Nacional desde de 2010 a 2013, eu entrei ali no nono ano do ensino fundamental, eu entrei como bolsista, né? Minha mãe nem meu pai tem ensino superior, meu pai ele tem o fundamental incompleto, e assim, eu fui a primeira pessoa da família a conseguir entrar dentro de uma universidade. E o Nacional, ele me ajudou com isso, pela qualidade do ensino mesmo, enfim. E eu só pude entrar em uma universidade pública de qualidade por conta desse ensino, por conta dos professores e por conta de uma bolsa também, né? Infelizmente são poucas bolsas, mas foi isso que me deu a oportunidade de cursar o ensino médio no Nacional. Então, eu participava do Simuna, fui um dos criadores do debate socialmente transmissíveis. Eu não sei se vocês sabem o que é isso hoje em dia. Eu acho que o projeto acabou finalizando, né, com o tempo. Não sei se tem outro parecido. Esse debate socialmente transmissíveis, o DST, era um grupo de debates que a gente fazia no Nacional. Aí convidava professores, convidava pessoas de fora. E para debater mesmo, a gente fazia uma rodinha e conversava sobre vários assuntos, conversava sobre
sobre Deus, sobre religião, conversava sobre sexualidade, temas polêmicos da época, tipo cotas, coisas que estavam aquecidas no momento, né? Vocês sabem me informar se existe ainda? Acho que não, né? Pudesse ter. A Sandra respondeu ali no chat que acabou. A Sandrinha tá aqui, ó. Oi, Essa aqui é meu minha mãe. amor. Oi, Sandra. Gente, esse é um dos filhos que a vida me deu, ó. Presente que eu tenho, assim, daqueles grandes, que eu posso falar que é um menino que fez parte. Hoje eu acho que eu vou chorar, porque eu já chorei na outra palestra, já chorei na outra, já chorei na outra, e eu estou ficando mais emocionada ainda. O Gustavo é um menino lindo. Eu sempre falo para ele que é para ele tomar cuidado, porque ele pode morrer nas aventuras dele, principalmente nas aventuras de estudo, porque ele ousa mexer com algumas coisas que são um bocadinho proibidas. E então, quando ele fala em humanidades digitais, talvez há coisas aí que vocês não imaginariam que poderiam existir. E eu tenho muita alegria de convidá-lo sempre para estar aqui. E eu estou com saudade, viu, Fiote? Também, Sandra. Muito tempo, hein, sem se ver. Obrigado aí pela oportunidade de novo também. Sempre bom. Sempre gosto de estar nesse espaço e, enfim, auxiliar também as pessoas a abrirem a cabeça mesmo. Eu acho que é um pouco disso também. É abrir a novas possibilidades, entender que o mundo não é um caminho fechado que escolheram para você, ou que você vai escolher em determinado momento e vai ter que seguir aquela trilhazinha, né? Na verdade, as coisas são um pouco mais difíceis, um pouco mais complicadas e um pouco mais abertas e divertidas também. Um pouco disso. E aí foi isso. Esse aqui sou eu, ó, sem barba, novinho. Esse aqui sou eu passando na universidade, minha mãe cortando meu cabelo. Esse aqui foi quando eu passei na UNB. Eu me inscrevi em 4 universidades, que foi o UNB, Unicamp, a UFO e a USP, todas para ciências econômicas. A minha dúvida na época era ciências econômicas, né, que é basicamente economia, direito, ciências sociais eu nem pensava. Relações internacionais também tinha um pouco dessa dúvida, mas acabei optando por economia. E aí, o que me fez escolher economia? Eu queria entender, eu lembro que eu propus uma vez para a Leandra, professora de sociologia, acho que ela é professora aí ainda, que eu queria fazer um índice de exploração do trabalhador. Era a minha ideia genial que eu tive, assim, né, quando a gente está no ensino médio, assim, às vezes a gente tem umas ideias e tal, e aí foi essa ideia que eu falei para a Leandra e falei que queria executar isso, que era um índice que pegava uma série de empresas e aí meio que cruzava informações de onde essas empresas produziam, do tipo se ela produzia no Vietnã, se ela produzia na China, e aí a gente iria calcular mais ou menos o quanto o produto que essa empresa vende tem como base leis trabalhistas fracas, a exploração do trabalhador, enfim, casos de abusos no trabalho. Então a ideia mais ou menos era essa, assim, uma ideia megalomaníaca. E aí eu queria executar isso dentro da economia. Era a minha ideia. E aí foi por isso que eu escolhi a economia, assim. Eu queria entender um pouco mais sobre a exploração do trabalhador. Eu me achava muito marxista na época e lia bastante, assim, artigos sobre, enfim, tinha essas ideias na cabeça. E aí foi por isso que eu escolhi economia. E aí quando eu fui para a USP, eu descobri que as coisas não eram como eu achava como eu imaginava que seriam, assim. Eu não iria estudar o marxismo profundamente, eu não iria estudar a exploração do trabalhador, eu iria estudar como o capitalismo funciona, quais eram as regras econômicas, regras microeconômicas e macroeconômicas, né? Tipo, regras de taxa de juros, de inflação, como que isso determina os preços
do país, como isso influencia nas contas do país, né? E como o comportamento das pessoas, né, dos atores econômicos, né, que são cada um de vocês, também se relaciona com a demanda das empresas, a demanda por determinado produto e como isso influencia no preço. Então foi isso que eu encontrei. Não tinha nada a ver com a exploração do trabalhador, não tinha nada a ver com marxismo. A USP é uma economia extremamente... ela não é heterodoxa, não é marxista, então eu fui para um outro viés. E aí eu comecei a trabalhar em alguns outros projetos. Deixa eu passar aqui. Essa aqui é a USP. Eu comecei a trabalhar em alguns outros projetos também, e aí fui para a área de empreendedorismo social, fiz alguns trabalhos voluntários em algumas comunidades e algumas favelas aqui de São Paulo. Então, enfim, eu fui tentando me encontrar naquele ambiente ali. Então é isso, quando você entra mesmo, você descobre que às vezes realmente não é aquilo que você pensava mesmo, e isso vai acontecer. Não tenham medo disso também, não tenham medo de achar que você chegou ali, aquele não é o seu lugar, e se não é o seu lugar, você tem a possibilidade de mudar, você tem a possibilidade de fazer o seu curso, de procurar pessoas ali dentro que tenham ideias que você queira entender, ou que você queira ir atrás e entender um pouco mais, enfim. Então tá, eu me perdi um pouco aqui, gente, mas agora eu vou falar um pouco da USP mesmo. Por que eu escolhi a USP? A minha escolha da universidade foi muito pelo ambiente em que ela se encontra, assim. Eu acho que isso é uma escolha extremamente importante, é algo que a gente não faz muito no Brasil, a gente não pensa muito onde a universidade vai estar, quais são os benefícios que ela oferece, o que tem ali dentro para você usufruir mesmo. Geralmente a gente escolhe o curso, e aí meio que não pensa muito onde passar mesmo. Então, eu acho que a escolha da universidade é extremamente importante. Não é só a USP, não é isso que eu estou querendo dizer. Tem a UFMG, tem faculdades no Nordeste maravilhosas, a UFPE, lá em Pernambuco, em Recife. Tem a Universidade Federal do Ceará, tem a Universidade Federal de Manaus também, que tem determinados cursos que você só vai encontrar oportunidades ali. Se você, por exemplo, quer se relacionar ou ter proximidade com comunidades indígenas e até quilombolas também, ir para Manaus, ir para a Universidade Federal de lá é uma grande oportunidade. Você vai ter colegas indígenas, você vai poder ter um contato muito maior com isso do que se você fizer um curso de ciências sociais em São Paulo, por exemplo. Então, é buscar essas especificidades do local onde está a universidade também. Pesquisem sobre isso. Isso é muito importante. Geralmente, nos Estados Unidos é que se faz isso, esse tipo de coisa, né? A universidade, ela apresenta lá, tem um portfólio gigantesco de atividades que ela oferece além do curso. E aí as pessoas vão muito por conta dessas outras oportunidades. Aqui no Brasil a gente não faz muito isso, mas eu acho que é extremamente interessante vocês procurarem saber um pouco mais das universidades brasileiras, pesquisar um pouco mais sobre as cidades também, do tipo polos que existem nas cidades, polos de tecnologia, por exemplo, lá em Pernambuco tem um polo de tecnologia imenso que está sendo criado agora, então lá você vai ter oportunidades de ter contato com esse ambiente também, que vai te proporcionar oportunidades de entrar na área de tecnologia, de conhecer pessoas que atuam ali. A Unicamp, por exemplo, em Campinas, também tem um polo tecnológico gigante, que também é outro local de oportunidades disso. E Uberlândia, se você escolhe agronomia, por exemplo, Uberlândia é um local onde o agronegócio, enfim, é hiper tecnológico, tem uma presença enorme. Então, por isso que o curso de agronomia ali é um dos melhores do Brasil. Então, é disso que eu estou falando. É procurar as especificidades do local e não só um curso aleatório em determinado lugar, assim.
e corram atrás dessas oportunidades também. Se você quer passar em tal universidade, vai atrás. Se você tem a oportunidade de ficar no cursinho, fique no cursinho para passar nessa universidade, vai ser legal, assim, sabe? Então, a USP oferece, por exemplo, esse aqui é um museu que tem dentro da USP. Dentro da USP não, é do lado de fora, é no Museu do Ipiranga, acho que talvez vocês já tenham visto em algum lugar. E aí é um museu que ele é gerido pela Universidade de São Paulo. Então, se você faz história, por exemplo, você tem a oportunidade de estagiar dentro desse museu. Você tem a oportunidade de ter acesso aos acervos desse museu. Então, é disso que eu estou falando também, é pesquisar o que essa universidade pode te oferecer além do curso em si. Isso aqui é dentro da universidade. É a Praça do Relógio aqui, e aqui é a reitoria. Esse aqui é todo o campus, ó, essa área verde aqui. É um campus bem grande na cidade de São Paulo, a cidade universitária. Eu morei nesses predinhos aqui, que são predinhos de auxílio para pessoas que precisam mesmo de um auxílio financeiro. Então, eu morava de graça nesses prédios. Chama CRUSP, Conjunto Residencial da USP. Então, você entra na universidade e aí você aplica para uma bolsa para conseguir esse auxílio. E aí, além desse auxílio, tem o auxílio moradia, que é um auxílio para aluguel. Tem outras bolsas de pesquisa que você pode conseguir no primeiro ano também. Então, isso também é outra coisa de se ver também nas universidades, quais os benefícios financeiros e de bolsas que essa universidade oferece. Principalmente se você tem alguma necessidade financeira mesmo, tem que sair da casa dos pais. Tipo, eu fui para São Paulo sem grana mesmo. Eu tinha juntado uma grana, que eu tinha trabalhado um pouco no ensino médio. E aí, junto com essa grana, consegui pagar os primeiros meses de aluguel. E depois disso, fui conseguindo bolsas atrás de bolsas e conseguindo me manter ali até eu arrumar um estágio, até eu arrumar outras oportunidades de trabalho. Então, é possível, sim, sair de casa. Se você acha, não vou conseguir sobreviver, meu pai não tem grana. Enfim, dá, é só ir atrás mesmo, tem bolsas de auxílio, você vai ter amparo em determinadas universidades, sim. E aí a minha graduação, como eu falei, Ciências Econômicas, aí eu fui para algumas entidades estudantis, participei delas, fiz um intercâmbio de pesquisa em Portugal, na Universidade de Covilhã, na UB, né, Universidade de Beira Interior. E aí eu pesquisei a Igreja Universal lá em Portugal. Eu pesquisava como a Igreja Universal ela se localizava no espaço urbano. Eu vou mostrar alguns mapinhas que eu fiz aqui, alguns gráficos. Mas basicamente essa era a minha pesquisa. Eu pesquisava a religião evangélica, né? E como a relação entre os locais de culto e a localização das casas dessas pessoas, da moradia dessas pessoas. Então, qual que é o fluxo que elas fazem? Elas vão para o trabalho primeiro, e aí depois vão para a igreja é perto da casa delas ou é perto do trabalho. Isso tem toda uma dinâmica própria que eu comecei a estudar. E aí fui pesquisar isso em Portugal também, porque existem mais de 120 igrejas universais lá em Portugal. Então, tem uma dinâmica diferente aqui do Brasil, e aí eu fui fazer essa relação entre Brasil e Portugal. Aí, também fiz algumas pesquisas sobre internet e religião. Estagiei no Departamento de Patrimônio Histórico de São Paulo também, na parte de patrimônio material. Isso já dentro do curso de Ciências Sociais, que foi... eu paralisei Ciências Econômicas, interrompi o curso no segundo ano, e aí mudei para Ciências Sociais, porque eu queria mesmo ter um ambiente de pesquisa um pouco mais aprofundado, coisa que eu não tinha dentro do curso de Ciências Econômicas, porque era muito mais voltado para o mercado de trabalho do que para pesquisa. E aí, na época, eu tinha uma cabeça mesmo de pesquisar, de ter uma carreira acadêmica mesmo. Então, eu fui para Ciências Sociais e terminei meu curso em 2020. E aí tive a oportunidade de trabalhar com povos indígenas também, com o banco de dados. Então, eu participava desse projeto
com os Guarani Kaiowá lá do Mato Grosso do Sul, mas lidava com os bancos de dados dos projetos que tinham ali dentro. Então, eu ficava responsável por isso. E visualização de dados e programação também, que foi algo que mais para o final do curso eu fui me envolvendo. E, enfim, eu tinha essa aptidão para a área da matemática, para a área das exatas também. Então, a humanidade digitais, ela pede também um entendimento desses dois mundos, da parte humana da coisa e da parte matemática, da ciência de dados, da informação, da ciência da informação também. Então, é a junção dessas duas coisas que faz essa área das humanidades digitais, né? Então, é para quem está nessa dúvida, né? O que eu faço? Eu vou para uma área das exatas, eu vou para uma área das humanas. Então, existe essa intersecção e essa possibilidade mesmo de atuar nesses dois mundos. E é aí que eu me encontro. Eu me encontrei nesses dois mundos mesmo, na intersecção dessas coisas. E aí agora, como uma especialização mesmo, assim, para me aperfeiçoar um pouco mais, eu fui para uma graduação tecnológica em Big Data, que é ciência de dados. Então, eu aprendo programação, eu aprendo como fazer um banco de dados, como estruturar as colunas de um banco de dados, enfim, dar permissão para determinado usuário acessar aquilo, ou bloquear determinados usuários que não podem acessar. Então, é um pouco disso também. Tem uma parte de visualização de dados que eu gosto bastante, que basicamente é criar mapas, criar gráficos. Então, entrando um pouco mais... Alguém tem alguma dúvida sobre essa parte da minha trajetória? A gente vai entrar agora mais em humanidades digitais, assim, para acelerar um pouco. Por que eu mudei? Pode perguntar qualquer coisa, gente. Estou aqui para responder mesmo. Fiquem livres aí para perguntar. Eu vou passar aqui. Se alguém quiser perguntar, pergunte. Senão, eu vou deixar para o final. Pode mandar no chat também, se quiser. Então, humanidades digitais, basicamente, essa grande coisa, essa grande intersecção entre linguística, da linguística com a programação, da arquivística com a programação, história, antropologia, sociologia, ciência política, arquitetura, com a programação e com as tecnologias da informação. Basicamente, desde o começo do século XX, um pouco dos anos 90 também, a evolução da capacidade da gente processar informação aumentou muito, assim, drasticamente em relação ao século passado. Então, possibilitou que áreas como a arquivística, que lida com uma série de livros, arquivos, imagens, fotos, pudesse processar rapidamente essas informações. E aí, com o auxílio da programação, você consegue agilizar determinados processos. Por exemplo, você tem um livro antigo de 5.000 páginas, e você quer digitalizar aquilo rápido. Hoje em dia, tem processos de digitalização que são totalmente automatizados. Então, você consegue digitalizar aquilo com um robô, automaticamente, passar aquilo para o computador reconhecer os caracteres daquele arquivo, e você conseguir copiar e colar coisas daquele arquivo. Então, você consegue ter uma capacidade de análise daquela informação de uma forma muito mais acurada e rápida, coisa que se levava anos para se fazer, que basicamente era uma pessoa que lidava com esse livro, copiar todo aquele livro, ou digitar todo aquele livro. Hoje em dia você consegue fazer isso em horas, né? Então a pessoa passava semanas, dias ali fazendo aquela datilografia ali, aquela digitação de todo o conteúdo, e hoje em dia você consegue fazer isso rapidamente. Então isso também é humanidades digitais. É essa capacidade de união de tecnologias com conhecimentos das ciências humanas. Aí eu vou dar alguns exemplos aqui de algumas das áreas. Esse mapa aqui é o DitaMapa. É um mapa que localiza ruas no Brasil que tem relações com os nomes que são nomes dos presidentes militares do Brasil. Então, como que você faz isso?
Você basicamente tem uma base de dados imensa, que são tabelas, com vários endereços e nomes, e a localização desses endereços. Tem lá a latitude e a longitude desses endereços, e aí você consegue cruzar com uma outra base de dados, com uma outra tabela, com os nomes dos presidentes do Brasil. Então, com isso, você consegue ver quais são os locais onde mais tem nomes de presidentes militares. Então, é gerar essa informação com o conhecimento das ciências humanas, que é esse estudo da ditadura, que é esse estudo da memória da ditadura nas cidades brasileiras, né? Que colocar o nome de um presidente militar nas ruas tem um grande impacto na memória das pessoas, um grande impacto no dia a dia ali delas. Por mais que as pessoas não se apercebam disso diretamente, você vê que as pessoas lembram aquele nome fica para a posteridade, aquele nome está impresso na cidade, né? Assim como em Uberlândia, por exemplo, a Rondon Pacheco, que queriam mudar o nome da avenida da cidade. Esse tipo de revisionismo, revisar o nome das ruas, também é uma forma de ativismo diante desse período, né, da ditadura militar. É revisar a nossa história, entender como ela aconteceu e esclarecer também e colocar de volta na cidade outros nomes que têm uma importância social, por exemplo, maior ou mais presente na cidade, enfim. É esse tipo de coisa. E esse mapa está aqui. Deixa eu passar isso aqui para vocês. Ó, aqui tem um link das informações que eu vou passar, tá, pessoal? Tem vários links aí. Aí tá aqui. Deixa eu vou parar a apresentação, que eu vou compartilhar minha tela inteira agora. Essa é a apresentação, e aqui esse é o Dita Mapa. Aí tem algumas outras visualizações. Esse aqui é o site do projeto, tudo bem? Então tá bem, vou passar para outra. Esse aqui é um outro mapa que chama Imagine Rio. É um mapa muito legal que envolve muito trabalho dos pesquisadores, que basicamente, o que ele faz? Deixa eu mostrar ele aqui. Ele pega fotos e mapas antigos e ele localiza ele na área exata, no ponto exato de um mapa histórico. Esse aqui é o mapa do Rio de Janeiro. Deixa eu tirar os pontinhos, que tá muito pontinho aqui. Esse aqui é o mapa do Rio de Janeiro. E é o mapa do Rio de Janeiro em 1787. Se você muda aqui, tá vendo que a cidade vai crescendo? Então você consegue ver a evolução histórica das ruas. Construção do aeroporto, por exemplo. O aterramento, tá vendo? Olha como o rio foi aterrado durante o tempo. O surgimento das praias, o aterro do Flamengo aqui, que é uma praia totalmente aterrada. Então você consegue ver a evolução espacial da cidade, a evolução dos rios dentro da cidade, as áreas de mangue. Então, é um trabalho que envolve geógrafos, é um trabalho que envolve arquivistas, é um trabalho que envolve cientistas sociais e pessoas ligadas à tecnologia da informação, que sabem fazer essa visualização, por exemplo. Então, dentro dessa humanidades digitais, não é que você vai ser dessa profissão, você vai ser um geógrafo que consegue conversar com a pessoa que faz um site desses e mostrar o que você quer. Conseguir passar suas demandas, porque você é um geógrafo que conhece como funciona um mapa e como funciona um site, e aí você consegue conversar com esse cara que vai fazer o site para ele fazer esse tipo de visualização. Tipo, olha, eu quero uma visualização dinâmica com esse screw aqui, com essa barrinha que você vai colocando os anos e vai mudando o mapa. Então, é isso que o geógrafo vai conversar com a pessoa que fez o mapa, por exemplo, com esse profissional do sistema da informação. Então, é disso que eu estou falando, é você saber conversar, é você entender desses dois mundos e estar
transitando entre eles para conseguir desenvolver um projeto como esse. E aí, por exemplo, você consegue ver aqui são as fotinhas. Daí, essa aqui é a fotinha da igreja de São Pedro. Você clica aqui e você tem o espectro de onde a foto foi tirada. Então, essa foto teve esse ângulo. Então, a pessoa estava nessa rua, aqui, nessa intersecção aqui das ruas, e ela ela tirou essa foto, e aí mostra o feixe da foto. Então, isso é incrível. Você está lá no Rio de Janeiro, por exemplo, está nessa rua hoje em dia, e aí você consegue visualizar de onde foi tirada a foto e qual o ângulo do fotógrafo. Isso é muito interessante. Ó. Essa outra aqui mostra o ângulo da foto e é essa foto histórica, que na verdade é uma gravura, né? Até mesmo as gravuras. Então, com as gravuras você também consegue fazer esse tipo de coisa. Com os mapas também. Essa outra foto, por exemplo, é uma foto aérea, de onde ela foi tirada, com a visão para o porto. Então, é desse tipo de informação acessível e facilitada que você consegue ter com esse tipo de projeto. Então, enfim, é um dos projetos que estão dentro dessas humanidades digitais. Então, é isso, um dos projetos. O próximo. Esse aqui foi um dos que eu fiz, que é um painel de Covid de Uberlândia. Vou abrir aqui isso para vocês, também está no site, chama, o link está escrito, é esse aqui, painel Covid de Uberlândia. Aí, nessa página aqui, ó, vocês clicam aqui, e aí vocês veem Mapa da Morte. É um nome sombrio mesmo, mas é para ser justamente isso. Eu localizei, eu criei pontos aleatórios no mapa, representando uma morte de Covid na cidade de Uberlândia. Então, esse é o mapa de Uberlândia. Tá vendo aqui, ó? Rondon Pacheco, calma aí. Aqui é a João Naves, a Rondon Pacheco, tal. E aí eu criei esses pontos aleatórios para a gente ter uma percepção da quantidade de mortes, né? Porque muitas vezes fala, 3.000 mortes, 2.000 mortes, a gente não tem muita noção do que é exatamente esse número, né? Quando a gente coloca no espaço, a gente tem um pouco da dimensão do volume que isso representa, né? Então é um pouco para humanizar a informação. É isso que as humanidades digitais faz também. É você ter uma informação, mas você conseguir humanizar a informação, acessibilizar essa informação. E aí é basicamente isso, né? É um pouco chocante, né, gente? São muitas mortes. Uberlândia foi uma das cidades médias com a maior quantidade relativa à população de mortes e de casos também. Então, enfim, foi o caos mesmo. E é algo muito triste, enfim. E tá. Aí vocês podem explorar, tem outras coisas aqui também, do painel. Isso aqui é um dos mapas que eu quis mostrar, porque eu acho que traz um pouco mais dessa ideia das humanidades digitais. Mas tem doses aplicadas, por exemplo. Tá desatualizado, tá, gente? Eu vou tentar atualizar depois. Mas, ó, dá para ver a pirâmide etária dos vacinados. Tá bem desatualizado, tá? Mas você consegue ver a proporção dentro da população. A população é a parte mais clarinha, por idade. Aí, o mais escurinho é a primeira dose, o outro mais escuro é a segunda dose. Então, você consegue ver a completude da faixa, por mulheres e homens também. Então, depois vocês explorem esse painel de dados aí. Tá. Agora, esse foi um outro trabalho que eu fiz, que é relacionado à minha pesquisa da religião no espaço urbano, que é uma pesquisa da Universal. Esse infográfico, ele é um pouco difícil de entender, assim, tem que exigir uma explicação um pouco maior, tem sempre um texto acompanhado para ajudar a entender, mas mostra a distância de uma igreja universal às favelas em São Paulo.
e a proporção de favelas em relação à distância. O que significa isso? Nesse raio de 2 quilômetros aqui, existe uma universal, em 95% das favelas, existe uma universal a menos de 2 quilômetros. Em 87% das favelas, existe uma universal a menos de 1,5 quilômetro, 1,5 quilômetro. E em 67% das favelas, mais da metade, tem uma universal em menos de 1 quilômetro do centro da favela. Então, basicamente, tem uma universal em toda a favela de São Paulo. É isso que o mapa mostra. E aí, a partir desse tipo de informação, que é gerada através de um sistema de georreferenciamento, então você tem que entender como que funciona o mapa, saber fazer o mapa, e aí, através dessa informação, desses dados georreferenciados das igrejas universais e das favelas, você consegue cruzar essas duas coisas e produzir essa informação de que 95% das favelas de São Paulo tem uma universal a menos de 2 quilômetros. E aí, o que isso significa? Por que isso é relevante? Isso é relevante para os estudos da religião, dentro de uma perspectiva de que os evangélicos pentecostais e neopentecostais, existe uma proximidade muito grande entre vulnerabilidade social e a participação nessas religiões. Então, a gente consegue explorar um pouco mais essas questões. Então, é isso, conseguir produzir uma informação através de programação, de um software que faz mapas, para você utilizar em sites, em ideias, dentro da sua pesquisa nas humanidades. Então, ter como eu disse, ter esse trânsito entre as humanas e as exatas, enfim, o georreferenciamento, que é uma parte exata da geografia. Um outro gráfico, por exemplo, é esse da timeline dimensões sobre Covid-19. Isso aqui são dados do Twitter. Então, você está trabalhando aqui na ordem de milhões de tweets. Então, você consegue puxar esses milhões de tweets da rede social e consegue produzir um gráfico na evolução temporal aqui, né, por dia, das menções sobre Covid. Então, através desse grande número de dados, que basicamente é o que é o Big Data é grande data, que é dados, né? E então, a partir dessa grande quantidade de dados, que a gente está falando em ordem de milhões, às vezes bilhões de informações, de linhas, por exemplo, dentro de uma tabela. Então, você consegue ler isso e transformar num gráfico simples desse, né, que mostra essas menções. Então, aí tem as menções da imprensa, da população, dos políticos. Aí você consegue ver um pouco da interação entre esses ambientes sociais, né, entre a população, entre a imprensa e entre os políticos. Então, você consegue tirar várias ideias de pesquisa, de insights, para pesquisar dentro das ciências humanas com esse tipo de informação. Então, se você sabe produzir esse tipo de informação, você consegue desenvolver pesquisas muito mais refinadas, com dados próprios, com dados novos também. Essa é a ideia. Você também tem uma rapidez na produção dessa informação, né? Você conseguir ser autossuficiente para produzir essa informação. Esse aqui é um outro sobre as menções do 7 de setembro. A cor representa a relação... Isso aqui é deixa eu explicar, vou começar de novo. Isso aqui são tweets que foram condensados em contas. Aqui, ó, o Fábio Porchat, por exemplo, é a conta do Twitter dele, o Jair Bolsonaro, Te Atualizei, que é uma das blogueiras, a Carla Zambelli, que é uma deputada, o Guilherme Boulos, que é o presidenciável. E aí isso aqui mede a influência do tweet do Fábio Porchat, por exemplo. É o quanto ele viralizou. Então, quanto maior a bolinha, mais essa pessoa viralizou no 7 de setembro. Ok? E aí a cor representa a afinidade de temas e das redes entre essas pessoas. Então, por exemplo, o Jair Bolsonaro está muito próximo da Carla Zambelli. Então, mostra a relação
tanto dos apoiadores, dos seguidores dessas pessoas, quanto do fluxo de informação. Então, o fluxo de informação do Bolsonaro é muito relacionado ao fluxo de informação da Carla Zambelli, que está aqui, que é da mesma cor. Então, isso aqui é para mostrar, para a gente conseguir dimensionar essa quantidade de tweets, esses milhões de tweets, para a gente conseguir quantificar o quanto eles viralizaram, né? E a relação entre essas contas, né? Quais são os nichos que as redes sociais criam. Provavelmente eu estava nesse nicho aqui, ó. Esse nicho mais à esquerda aqui. Isso aqui é um nicho mais bolsonarista. Isso aqui é um nicho um pouco mais centro, assim, que não está envolvido tanto com a esquerda nem com a direita, como é o Fábio Porchat, por exemplo. Então, é esse tipo de visualização que a gente consegue criar entendendo desses dois mundos, né? Você precisa das ciências humanas para conseguir interpretar esse gráfico, para entender que isso são bolsonaristas e qual a ligação dessa deputada com o Jair Bolsonaro, por exemplo, qual a ligação do Fábio Porchat com esses outros influenciadores. Então, é isso, você conseguir interpretar a informação de um gráfico gerado com milhões de tweets. Basicamente é isso, gente. As humanidades digitais não é um curso que você vai escolher. É isso que eu quero falar com vocês também, que eu quero deixar bem claro. É uma disposição que vocês têm que ter ao entrar num curso de história, ou entrar num curso de geografia, ou entrar num curso de ciências sociais, e ter essa disposição de buscar uma capacidade técnica mesmo, ou tecnológica, de conseguir criar mapas, de conseguir lidar com essa grande quantidade de informações. Então, não vai ter um curso disso. Vai ter a sua cabeça ali dentro de qualquer um desses cursos que eu mostrei, até arquitetura, história, enfim. Vocês procurarem professores que estejam pesquisando essas coisas, vocês conhecer pesquisadores que lidem com essas tecnologias da informação. Então, é isso, o curso e o que vocês querem fazer vai depender muito do que vocês buscarem ali dentro da universidade. Vai depender totalmente disso, eu diria. É da disposição e da cabeça com que vocês vão entrar, com a vontade de curtir também aquele momento, sabe? E se você não estiver curtindo, a capacidade de falar, olha, eu vou dar um basta nisso aqui, vou mudar de área, porque não é isso que eu gosto. Eu mudei no meu 3º ano de economia. Eu estava no 2º para o 3º. E é isso, é ter essa coragem mesmo de falar, não é isso que eu quero ir para outra área. Por exemplo, eu saí da economia, fui para ciências sociais, mas agora eu estou voltando para uma área mais das exatas também. Então, eu fui fazendo uma trajetória meio que serpenteando as coisas, assim, sabe? E eu acho que é isso. É o que eu queria passar um pouco para vocês. Falei muito, né? Gustavo. Muito interessante te ouvir. E a gente tem 10 minutinhos para perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode ser no chat ou no microfone, fiquem à vontade. Eu vou perguntar, eu do 3º ano também. Gustavo, mas o que eu consegui acompanhar, né, que tive que ir para outros lugares, eu fiquei pensando que não é muito fácil isso que você faz, assim, né? Muito difícil, e não é muita gente que faz isso. É uma área nova, assim, na verdade, o sistema de informações, essas tecnologias que estão surgindo, é isso, é algo de 2006. O Big Data, por exemplo, é um termo de 2006, que só foi possível com a evolução da capacidade de processamento dos computadores. Hoje a gente só consegue fazer aquele gráfico de bola lá do Twitter porque existe uma grande capacidade de processamento dos computadores. E isso foi criado em 2006. Então é algo muito novo. Por isso que não existem tantas pessoas que fazem esse tipo de coisa, que produzem esse tipo de informação, porque é novo. Então existe uma janela de oportunidade dentro dessas humanidades digitais muito grande.
muito grande mesmo. É uma escassez de profissional, você sempre vai ser requisitado para lidar com essas informações. Então, basicamente é isso. É algo difícil para alguém que, por exemplo, não gosta de matemática, por exemplo, ou quem não lida muito bem com isso e que se diz só de humanas, mas é algo totalmente intercambiável. Você consegue estar nos dois mundos se você gostar desses dois mundos. Então, acho que é um pouco disso também. Eu queria saber uma coisa. Tem muita informação aí. Como é que a gente... E você falou, por exemplo, dessa coisa do Bolsonaro, daí do bolsonarismo. O que dá para fazer com isso, para a gente sair, por exemplo, da saia justa que a gente está agora, do ano que vem, das eleições? Tem como usar isso a nosso favor, essas informações que você tem? Uhum. É só saber e sofrer? É a gente usar melhor que eles, né? Porque eles já utilizam esse tipo de informação. Então, é ter uma estratégia tão boa de mobilização das redes, de conseguir mobilizar as pessoas, por exemplo, como ele conseguiu mobilizar no 7 de setembro, pensando dessa forma, é ter essa capilaridade mesmo, esse espraiamento das redes que ele tem. Eu acho que a esquerda tem muita dificuldade de lidar com essas novas plataformas e com esse novo tipo de informação que é muito rápida e instantânea, que, obviamente, a gente sempre vai estar em desvantagem, porque eles lidam muito mais com a desinformação do que propriamente com uma informação verídica, mas eles conseguem divulgar isso de forma eficiente. E eu acho que é nessa divulgação de forma eficiente de uma informação verdadeira e que informe e não desinforme, é que aí a gente precisa trabalhar melhor. Basicamente é nisso, é ter profissionais que consigam pensar dessa forma, assim. E que foi algo que na última campanha presidencial, foi algo que a gente chegou muito atrasado, né? De repente a gente viu um monte de fake news no WhatsApp e ninguém estava ligando para o WhatsApp, ninguém estava, assim, ninguém dos partidos, né? Não tinha um estrategista político da esquerda pensando em como lidar com aquilo. Foi muito de supetão. Então é estar preparado também para lidar com isso. Você acha que a gente está? Tipo, já é agora, né? Acho que estamos atrasados. Eu acho que sim, eu acho que tem os estrategistas políticos acordaram, assim, depois de 2018. O Ciro, por exemplo, eu vejo ele bem enfático, bem procurando essas estratégias relacionadas a redes sociais, a construir uma informação que as pessoas consigam acessar de forma rápida, ali, espontânea, e ele consegue mobilizar um pouquinho, está tentando, pelo menos, né? O PT, por enquanto, tá assim, tá tentando, mas ele tá um pouco escondidinho, vamos ver o que ele vai mostrar daqui a um tempo, né, daqui para frente. Mas é difícil, não é fácil, não. É complicadíssimo. Acho que é muito, né? É muito. Mas é isso, gente. Enchi vocês de informação, mas a ideia era essa mesmo. A ideia era encher vocês de possibilidades do que fazer, das áreas que dá para pensar, enfim, das interseccionalidades das coisas. É mais colocar dúvida do que falar, vocês devem fazer isso, escolham esse curso, escolham aquele. Não. Pesquisem a universidade, pesquisem o curso muito bem, pesquisem as oportunidades que aquela cidade vai te oferecer, pesquisem a situação financeira da universidade, isso é muito importante. Se vocês querem ir lá para a UERJ, por exemplo, a Estadual do Rio de Janeiro, não vão. Entendeu? A universidade está quase fechando, praticamente. Então é esse tipo de escolha também que, sabe, você tem que ter um pouco de filtro também, sabe? Tem que saber filtrar. E eu digo que é por aí. Pesquisar a cidade, pesquisar a situação financeira da universidade, oportunidades dentro da universidade. É isso. Muito obrigada, Gustavo. Acho que foi, né, Ângela? Finalizando aí a última rodada. Em nome do colégio, a gente agradece muito sua participação. E foi legal, hein? Quantas áreas que podem se envolver nessa área de humanidades. Porque humanidades
E muito legal isso que você falou agora também, né? Porque nós estamos vivendo um período de escassez em termos de educação nesse governo e vai demorar. Se a gente felizmente sair disso ano que vem, né? Ainda também não vai ser rápido e tem que ter. E acho que as Certamente. universidades também têm que começar a ser espertas, né? A se autofirmar aí sozinhas, porque é difícil demais passar por isso. Exatamente. E tem universidades que já fazem isso, né? Que tem, por exemplo, uma proximidade com a iniciativa privada, por exemplo. Tem universidades que são mais abertas para isso, outras mais fechadas. Então, isso também é um tipo de perfil de universidade. Se você vai estar lá dentro dessa universidade que tem parceria com uma grande empresa ou um grande instituto de pesquisa, provavelmente você vai ter uma bolsa. E aí, se você tiver uma outra universidade que não tem essa abertura tão grande, você não vai ter. Então, enfim, também são escolhas que eu acho que passar isso para os alunos, que não é só um curso que as pessoas têm que escolher, eu acho que isso é muito importante, muito importante. E entrar em grupos de Facebook, perguntar para os alunos, do tipo, os alunos que estudam lá na universidade, entrar em contato, falar, olha, como que está a situação aí, como é que é a permanência estudantil, tem bolsa, não tem bolsa, é mesmo meter a cara e vendo como é que você vai encontrar essas informações. Que foi mais ou menos o que eu fiz também no terceiro ano. Fui entrando em grupo, conversando com um ex-aluno, com gente que fazia o curso, falar, você pode me ajudar? Estou pensando em escolher tal coisa. Fui conversar com o professor da UFO também. Tipo, a professora da UFO da economia, ela que me induziu mais a fazer economia também, de certa forma, na USP. Ela falou, olha, não faça na UFO, vai para a USP. Se você pode prestar, preste. Se você pode ficar um ano de cursinho, fique um ano no cursinho e presta na USP para economia. E aí foi isso que eu fiz, assim. Aí ela falou que é por conta da oportunidade de bolsa, por conta dos institutos de pesquisa que tem dentro da universidade. Então ela me abriu um pouco da cabeça também. É massa isso, né? Sim. É bom se pensar. Gustavo, você esteve com a gente ano passado, né? Sim. Oh, que bom que você está aqui de novo. Volte sempre. O ano passado eu apresentei sobre antropologia, foi outra coisa, não foi essa ênfase digital. Eu lembro. Aí eu falei um pouco mais da minha experiência com os indígenas e tal, foi outra coisa. Mas fazia sentido esse tema agora. Acho que sim, né? Fez bastante. Vamos lá, então? Então, tá bem. Muito obrigada. Tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau. Felipe, pode parar de gravar aqui.